do EdTech. Vou chamar a consultora de sustentabilidade pela Unicamp, Suzana Satamini. Ela é doutoranda em desenvolvimento econômico e meio ambiente, lá na Unicamp também, e mestre em engenharia civil pela COP. Vai falar sobre o LED e as certificações de sustentabilidade na construção. Suzana. Obrigada, bom dia. Eu não sei se já é boa tarde, sou péssima. Tá. Então, eu fiquei muito empolgada com essa oportunidade, porque esse tema da sustentabilidade, para mim, é um tema muito instigante, sobre vários aspectos. O primeiro deles é da paixão que eu tenho pela questão ambiental, pela questão da conservação ambiental. E sempre na minha vida inteira, desde que eu me formei, eu tinha vontade de fazer uma engenharia mais sustentável. Por incrível que pareça, essa necessidade se impôs ao longo dos anos. E agora, com essa onda de sustentabilidade, eu estou tendo a oportunidade também de expressar aquilo que, digamos assim, me comove, me move, é uma verdadeira paixão esse assunto. Então, vamos lá. Bom, o que me motiva, especialmente, é porque o processo da vida da gente, ele vai de um polo ao outro, ele vai do desejo de você realizar a sua vida, né? E a satisfação de ter aquele desejo realizado. Então, mas acontece que a vida não é feita só de desejos, de necessidades também, né? E equilibrar esses desejos com as nossas necessidades é que realmente é uma tarefa um tanto quanto difícil, uma vez que hoje em dia as questões do desejo sempre se sobrepujam às questões das necessidades, né? O próprio mercado, o comércio, né? Toda essa vida que nos envolve e todos esses apelos fazem com que a gente às vezes esqueça das necessidades e em detrimento dos nossos desejos. Bom, isso está nos trazendo graves problemas que têm a ver com a questão da sobrevivência nossa no planeta. Nós estamos muito além da capacidade do planeta, da capacidade que o planeta tem de nos fornecer subsídios da nossa vida. Cada vez mais essa necessidade nossa é sobrepujada pelos desejos e nós estamos cada vez mais acabando com aquilo que nos serve de sobrevivência. Então, em vista disso, cada vez mais a nossa pegada na Terra aumenta, né? A nossa capacidade de absorver e utilizar recursos naturais aumenta por metro quadrado. Isso é o que a gente chama de pegada ecológica. Bom, só para a gente ter uma ideia, né? A gente está, hoje em dia, somente com 4% dos oceanos biologicamente produtivos. Estamos com 18% da terra biologicamente produtiva. Estamos apenas com 67%, né, de oceanos e todos eles com baixa produtividade. 11% desertos, geleiras de terras erodidas. Então, e isso tudo, né, já temos 22%, que representam 11,4 bilhões de hectares, somente ainda disponíveis para nós. O restante a gente já detonou.
Bom, então, aí está mais ou menos o que a gente tem que fazer com a nossa vida e com os processos que a gente se utiliza para sobreviver, para que a gente possa diminuir a nossa pegada ecológica. Para isso, é necessário que a gente aborde a questão da sustentabilidade. E quando se fala em sustentabilidade, parece uma coisa meio verde, meio banal, meio corriqueira, de você ficar falando, não, tem que preservar o bicho tal, a planta tal, né? Parece que essas questões estão desconectadas de um todo, quando na verdade não é bem assim, porque tudo que nós fazemos na vida depende de um recurso natural que a gente extraiu, a nossa própria alimentação, né? A nossa própria sobrevivência, a nossa própria energia. Então, seria isso possível? Seria um desafio possível a sustentabilidade na construção civil? Bom, na minha opinião, e na opinião de muitos já, sim, é um desafio possível, né? A sustentabilidade. Mas para que isso aconteça, é necessário que a gente tenha a capacidade de realizar uma reforma ecológica da sociedade, uma reformulação das suas bases em valores sustentáveis. Bom, mas daí, para passar para a construção, como ficaria? A reforma ecológica na construção é um ato de recuperar e reabilitar um imóvel, uma praça pública, um imóvel qualquer que seja, sua função original, residencial, comercial, industrial, público e outros, de maneira a tornar a edificação menos geradora de impactos sobre o meio ambiente e de melhorar a qualidade de vida de seus habitantes ou de seus usuários. Bom, para começar, a gente pode enfocar alguns dos impactos da construção civil, né? A construção civil, ela é responsável por 15% do produto interno bruto do país. Ela consome 75% dos recursos naturais extraídos, gera 80 milhões de toneladas de resíduos por ano, contribui para a emissão de gases de efeito estufa, como CO2, queima de combustíveis fósseis. As obras afetam a permeabilidade do solo, porque muitas vezes os solos são impermeabilizados, não permitindo que o ciclo hidrológico se mantenha e que haja percolação das águas, né? Reduzem as reservas, portanto, acabam por reduzir as reservas de água subterrânea, podem causar grandes enchentes, é o maior gerador de empregos diretos e indiretos do país, porém informais em sua maioria. Empregados vivem próximos da linha de pobreza. E a construção civil, ela interfere substancialmente no desenvolvimento do país. Bom, então, se existem tantas interferências, se é um setor tão importante para nós, né, como é que esse setor se apresenta quando a gente começa a pensar nas emissões de gases de efeito estufa que estão nos direcionando para um aquecimento global? Bom, para o setor da construção civil, ele responde por 40% do consumo mundial de energia e por 16% da água utilizada no mundo. Isso de acordo com o Instituto World Watch Institute. Bom, eu tirei aqui um gráfico de emissões de CO2 em 2005 no Brasil, onde o aspecto da energia é evidenciado com uma contribuição de 16% das emissões nossas. Ou seja, a energia que produzimos e utilizamos em 2005, ela foi responsável por 16%
das emissões de gases de efeito estufa para a atmosfera, né? Agora, qual seria a questão, qual foi a questão observada em 2010? A energia foi responsável por 25% das emissões de CO2 em 2010. Bom, em 2005, a construção civil, especificamente, foi responsável por 6,4% dessas emissões. E, em 2010, a construção civil foi responsável por 10% dessas emissões. Um crescimento muito grande para um período de tempo muito curto, de 5 anos. Isso significa que alguma coisa tem que ser feita no setor para que a gente continue mantendo essa atividade, uma vez que o próprio Conselho, o Building Council, nos coloca que, se nós não adotarmos metodologias e práticas sustentáveis na construção, o setor, em 2050, tende a não se suportar. Bom, para vocês terem uma ideia da questão do consumo de energia no setor da construção, eu trouxe aqui alguns exemplos. A construção civil, né, é responsável por 10% de emissões de CO2, foi responsável por 10% de emissões de CO2 em 2010, né? E o impacto negativo das construções em uso é de 25% de emissões de gases de efeito estufa e 42% do consumo da eletricidade. Ou seja, nós, num país como o nosso professor Gil, né, e outros professores já disseram, nós estamos numa questão aí que nos impulsiona a economizar energia. Então, em face de um percentual deste, é necessário que a gente tome atitudes, e não atitudes baseadas apenas nos nossos desejos, novamente, mas atitudes baseadas nas nossas necessidades enquanto país, necessidades enquanto brasileiros que queremos ver o nosso país continuar crescendo e de forma sustentável e sadia. Bom, para vocês terem ideia, o consumo aproximado de energia na zona do euro, é 40% da energia final na Europa. Então, 40% é usado no setor construção civil, energia. Redução maior que 50% do consumo com eficiência energética é o que eles estão propondo. Eles acham que é possível, estudos confirmam que é possível uma redução de 50% desse consumo, né? E se a gente vamos dizer assim, se a gente se dedicar ao assunto eficiência energética, né? Então, lá eles já têm essa consciência e eles têm, vamos dizer, buscado conhecimentos e práticas já há bastante tempo nessa direção. A redução de 400 megatoneladas de CO2 por ano é quase o compromisso da União Europeia no âmbito do Protocolo de Kyoto. Ou seja, se eles conseguirem essa redução de 50% do consumo com eficiência energética, eles estarão reduzindo 400 megatoneladas de CO2 por ano, quase o compromisso deles no Protocolo de Kyoto. Então, por isso, eles investem tanto na tecnologia de LED, eles investem tanto em tecnologias ecoeficientes, porque eles realmente precisam sair dessa situação em termos de contribuição para o aquecimento global. Nos Estados Unidos, investe-se mais de 50% da riqueza reproduzível em construção. O design sustentável é capaz de reduzir em 60%
o consumo geral de energia e em 50% por iluminação em edifícios, com retorno de 30% em gastos com retrofit de iluminação. Esse é um dado do Sustainable Building de 2011. Além disso, o IPCC, no seu último relatório de 2014, na nota técnica, ele coloca que com políticas e padrões sustentáveis em construções e retrofits implementadas, a utilização final de energia em edifício, não mais possível até 2050, segundo os padrões atuais, será equivalente a 80% do consumo final de energia do setor de edifícios praticados em 2005. Então, isso é muito significativo. Se a gente realmente investir na eficiência energética, a gente pode utilizar apenas em 2050, vamos estar utilizando em 2050, 80% da energia que nós utilizamos em 2005. Isso é um salto de qualidade na utilização da energia. E a gente tem que acompanhar isso. E nada mais maravilhoso para se acompanhar isso do que atuar e mudar o nosso conceito de luminotécnica, né? Aprender mais sobre as novas possibilidades, como nos foram apresentadas aqui pelos palestrantes anteriores, né? Porque o que impede essa mudança de cultura para que a gente gaste menos energia é o desconhecimento. O desconhecimento é uma barreira. Muitas vezes você já está acostumada a trabalhar numa determinada condição, com determinados equipamentos, e você cria uma dificuldade, uma resistência à mudança, né? Para vocês terem uma ideia, a eficiência energética ela é responsável por 7,24% do que se propôs, do que o Brasil propôs em 2009 para o NFCC, pelo Acordo de Copenhague. Foram feitos 2 cenários, onde a energia ela tem uma amplitude de redução até 2020 de 166 milhões de toneladas de CO2, entre 166 milhões, o cenário mais nocivo, né, o pior cenário, entre 166 e o melhor cenário, que seria uma redução, né, de 207 milhões de toneladas de CO2 em 2020. Então, o governo está preocupado realmente com a redução dessas emissões. E ele sabe, e por isso, esse é um dos motivos pelos quais a eficiência energética tem sido um dos ângulos do olhar do governo. Porque realmente a gente tem uma deficiência muito grande nessa área, né? Tanto do ponto de vista da manutenção de equipamentos, da manutenção de instalações, quanto do ponto de vista da utilização de tecnologia de ponta para que a gente não consuma tanta energia. Bom, mas aí fica a pergunta: como identificar e como classificar essas obras sustentáveis? Como é que eu vou pensar um edifício? Será que um edifício pode ser sustentável? Sustentável, eu não diria, mas a caminho da sustentabilidade ele pode estar se colocando. Então, como é que a gente pode analisar isso? A partir da análise de todo o ciclo de vida desse edifício. E essa análise de ciclo de vida tem que levar em consideração tanto o edifício e a sua relação com ele mesmo, quanto o edifício e a sua relação com o entorno, e o edifício e a sua relação com a saúde, o conforto térmico, a economia, qualidade do ar interno, a luminosidade de quem vai habitá-lo, quem vai utilizá-lo. Então, a análise do ciclo de vida do edifício para com ele mesmo vai levar em conta os processos construtivos materiais
os materiais, o planejamento, o projeto e o design. Então, gente, vejam como é importante essa mudança de ótica, essa mudança de paradigma no que concerne aos projetos de iluminotécnica, aos projetos de energia das edificações, distribuição de energia, seja pelo fato da questão da iluminação, seja pelo fato da questão do conforto térmico. Cada vez mais esses processos serão importantes e cada vez mais importantes, uma vez que a tendência é que esses recursos naturais e que a energia vá se escasseando em função da demanda, do aumento da população e uma série de outras questões. Agora, com relação ao edifício e o seu entorno, né, o local, a água e energia, resíduos e poluentes são aspectos bastante evidenciados quando desta relação. Enfim, um edifício sustentável ele terá que manter relações com o seu entorno saudáveis, com os seus usuários e com ele próprio, no sentido de ele proporcionar uma maior sustentabilidade. Então, são elementos do edifício verde, a eficiência energética, a qualidade ambiental interna, o local, o sítio do edifício tem que ser instalado num local sustentável, num local onde as pessoas que vão utilizá-lo não fiquem doentes, onde existe uma boa ventilação, uma boa iluminação, uma boa condição, onde você não vai destruir um ecossistema inteiro para colocar a sua edificação ali. Enfim, todos esses aspectos são absolutamente necessários para que você tenha uma visão sustentável de uma obra, de um edifício. A questão da eficiência de água, vocês estão bastante... Acho que não existe ninguém que não saiba da dificuldade que está se tendo com a água potável, né? Eu acho que isso aí é um assunto que tem sido muito discutido, porque a água é essencial à vida. Sem água ninguém vive, ninguém faz nada. Desculpe, gente. Esse bonequinho aqui é muito sensível. Mas, enfim, a conservação dos materiais e de recursos naturais também é um aspecto essencial, uma vez que esses próprios recursos também se escasseiam no planeta, porque o uso é indiscriminado. Não é um uso que se faz de forma consciente, é um uso que se faz indiscriminadamente, sem pensar nas consequências para as próximas gerações. Bom, então como você vai garantir que você está tendo atitudes, usando metodologias e práticas que possam te fornecer uma edificação sustentável? Daí criaram-se então as certificações de sustentabilidade das construções pelo mundo afora, sendo que tudo começou lá na Inglaterra com o BREEAM, né? E aí foram se sucedendo a HQE, francês, que é Haute Qualité Environmentale, o LEED, que é americano, o CASB, que é japonês, e outros que vieram na sequência, derivados e inspirados nessas certificações que foram pioneiras, né, nessa ideia de tentar certificar uma construção e estabelecer uma pontuação tal que pudesse destacá-la como uma obra sustentável. Aqui no Brasil, nós temos sendo utilizadas a LEED, a Aqua, que é uma derivação da HQE francesa, que é alta qualidade ambiental, a Casa Azul, que é uma certificação da Caixa Econômica Federal, e o Procel Edifica, que começou a partir de uma ideia de eficiência energética, de verificação da eficiência energética, de aspectos de eficiência energética na construção civil, mas que mais adiante
foi um trabalho que foi estendido a outras áreas da edificação visando a sustentabilidade. Então essa aí foi a linha do tempo. De 90 a 2010, quantas certificações? Essas aqui estão as mais importantes, porque aqui estão as outras que estão dispersas pelo mundo inteiro. Algumas, essas que estão com o globinho ao lado, elas têm, vamos dizer, dimensão global, né? São aplicadas em outros países. E outras que não têm o globinho, elas estão sendo, vamos dizer assim, são aplicadas, são originais dos seus próprios países, né? Então, isso, ao que se parece, é uma tendência mundial, uma vez que a gente precisa reduzir emissões de gases de efeito estufa para evitar e minimizar os efeitos do aquecimento global. A gente precisa fazer a conservação da água potável, a gente precisa conservar materiais e recursos naturais, né? A gente precisa tomar algumas atitudes as quais nós nunca tomamos e sempre achávamos que os nossos recursos eram infinitos. Mas parece que o mundo inteiro não está achando isso, né? Pelo fato de haver tantas certificações, as pessoas estão preocupadas, especialmente na Europa, onde a questão do aquecimento global está muito em evidência e a questão também das crises econômicas que têm acontecido. Toda crise tem que gerar um bom resultado, né, na sua transformação. Então, esperamos que essa sirva para que as nações cresçam de forma sustentável. Bom, aqui então eu trouxe um comparativo sobre a influência das certificações baseadas no BREEAM, inglesa, né, na BREEAM, e na LEED. A certificação LEED oferece influência nessas áreas mais escuras, e o BREEAM nessas áreas mais, um cinza um pouquinho mais escuro também, um pouquinho mais claro do que o LEED, né? Então, essas ferramentas de certificação foram desenvolvidas nesses países com base nas certificações LEED e BREEAM. Bom, quais seriam então os benefícios da certificação? Será que basta eu me certificar para que eu esteja primando por uma engenharia mais sustentável? Ou, pelo menos, que eu esteja no caminho, um caminho um pouco mais plausível enquanto ser humano, que sou e pretendo continuar na Terra, além dos meus amigos vegetais e animais como um todo? Será que serve só eu chegar lá e me certificar? Bom, além dos benefícios ambientais, eu tenho também os benefícios econômicos e sociais. Primeiro, porque quando uma construção é mais sustentável, ela requer todo um estudo que vai fazer com que, ao longo da vida útil dessa construção, ela possa se tornar uma construção econômica, no sentido de que o usuário dessa construção vai gastar menos dinheiro, vai gastar menos dinheiro com energia, vai gastar menos dinheiro com água, vai gastar menos dinheiro com manutenções, vai ter todo um sistema que contribui para a conservação da água nos recursos hídricos, para um ambiente também social, ecológico e humano equilibrado. Então, existem várias reduções de custos operacionais relacionadas às construções que têm como mote a sustentabilidade. Diminuição de riscos regulatórios, valorização do imóvel para revenda ou arrendamento. Você vai conseguir valorizar muito mais um apartamento onde você consome menos água, onde a sua conta de água é mais barata, onde a sua conta de luz é mais barata, do que você ter sempre gastos crescentes ao longo da sua vida. A rapidez de ocupação, porque todo mundo quer morar num lugar assim, porque
Quando a construção é sustentável, o seu entorno é benfazejo, cria bem-estar, as pessoas querem estar ali, as pessoas se sentem bem. E isso é um fator importante na questão da sustentabilidade. E, além de tudo, né, obriga a engenharia e a arquitetura a modernizar seus conceitos, né, a reduzir a obsolescência. Tanto é que aqui a gente ouviu pela manhã todo um ferramental de LED exposto para nós e bem diferente daquela forma antiga que a gente pegava aquele livro de instalações elétricas do Hélio Kreber e saía fazendo a instalação, né? Então é uma questão assim que a gente tem que realmente, né, pensar em mudar isso, mudar, conhecer mais, aprender. Hoje tivemos várias aulas aqui sobre o assunto e é evidente para todos nós que é uma vantagem enorme, imensa, incomensurável em termos energéticos, de eficiência energética, a utilização de iluminação LED. Na Europa, hoje em dia, não se fala muito mais em iluminação convencional, porque, inclusive, as lojas de departamento, depois vocês vão ver, eu trouxe um exemplo de uma loja inglesa de departamento que foi certificada pelo BREEAM, cuja iluminação é toda constituída de lâmpadas de LED. LED e canos são receptores de luz natural que compõem, junto com as lâmpadas de LED, a iluminação desse empreendimento. Bom, questões sociais: saúde, segurança, bem-estar, inclusão social da comunidade, capacitação profissional, conscientização de usuários, aumento da produtividade do funcionário, recuperação de pacientes em hospitais e desempenho de alunos em escolas. Um ambiente que te causa bem-estar é um ambiente que vai ajudar você a recuperar a sua saúde. É um ambiente que vai ajudar o seu filho a estudar melhor na escola, a se sentir melhor, não querer ficar esperando o sinal tocar para ir embora. Enfim, essas são questões que visam a uma nova humanização do ser humano. Nós ficamos, durante muitos anos, muito afastados do ambiente, mais do que deveríamos. E agora nós temos que voltar ao lar, agora a gente tem que voltar para esse ambiente. Voltar para esse ambiente, mas não como um inimigo dele, e sim como um abraço benfazejo, de forma que a gente possa também usufruir de todos os seus benefícios. Bom, como já dissemos aqui largamente, né, a certificação ela vai fazer com que as edificações andem num caminho de mitigação dos efeitos de mudanças climáticas, optando por eficiência energética, entre outras coisas. Uso racional e redução de extração de recursos naturais, consumo de água e energia. Implantação consciente, uso de materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, redução, tratamento e reuso de resíduos, na construção e na operação, e preservação da biodiversidade. Aí todo mundo fala assim: ah, mas poxa, Suzana, você é engenheiro, está falando em biodiversidade, mas que história é essa? Por que você quer vender para a gente uma bandeira verde? Não se trata disso. A gente, quando começa a estudar um pouquinho as interações que ocorrem entre os seres viventes no planeta, a gente percebe que cada um deles é indispensável. Cada um faz parte tem o seu lugar na teia da vida, na teia ecológica. E essa teia contribui para que nós tenhamos saúde, para que nós tenhamos vida. Então isso é importante, sim. E além de tudo, não é só sobre o aspecto ambiental, é importante também sobre o aspecto econômico. Se você cria um jardim ecossistêmico no entorno do seu edifício, você não vai ter gasto com manutenção praticamente, porque você vai usar as espécies que já estavam disponíveis naquele ecossistema, espécies que estão acostumadas com a sazonalidade das chuvas, acostumadas com os outros seres que habitam aquela teia ecológica com os mesmos
seres que fazem com que você tenha um ambiente equilibrado. Enfim, torna-se muito mais econômico você usar um jardim ecossistêmico, que é de igual beleza. Você vai aí na Mata Atlântica, você vê orquídeas maravilhosas, você vê bromélias, você vê espécies lindíssimas. E aí, além de tudo, você cria um ambiente que pode ser atrator de pássaros, de insetos, de abelhas. Vocês sabem que agora nos Estados Unidos a constatação deles é que as abelhas sumiram. Na hora que as abelhas sumirem da face da Terra, não teremos mais polinização, não teremos mais alimento. É só isso, gente. É simples assim, entendeu? Então, é uma questão assim da gente acordar para o que a gente está fazendo com a nossa vida. Bom, falando um pouco das certificações. BREEAM foi concebida no Reino Unido, na esfera governamental, foi pioneira no mundo. Só que a diferença da BREEAM para as outras certificações é que a BREEAM ela foi criada no ambiente governamental. Então ela não tem um fim em si mercadológico, ela tem um fim de política pública, não coercitiva, e tem um fim precípuo de educar para uma transição, para a transição para a sustentabilidade. As diretrizes que ela pontua são mudanças climáticas, mitigação e adaptação. E daí todos os itens que podem colaborar com a mitigação e adaptação dessas mudanças climáticas. Aos recursos, sua especificação, fornecimento, utilização e descarte. Ao transporte, fornecimento, acessibilidade e hierarquia. A ecologia, proteção, conservação e valorização. Aos negócios e apoio a empresas existentes novas, emprego e formação. A comunidade, idealmente engajada ao design, estrutura e apropriação para o contexto local. Aos edifícios, sustentabilidade da construção civil e econômica, autossustentabilidade econômico-financeira e também a economia colaborativa, fornecedora para estimular fornecedores de insumos e serviços. Isso é uma obrigação. Como? Isso é uma obrigação, essa certificação de você adquirir materiais só da sua região? Você não se Sim, claro, porque isso diz respeito ao consumo de energia fóssil, ao transporte, que é um dos geradores de gases de efeito estufa para a atmosfera. Isso é um dos fatores. Quando você consegue ter a empregabilidade próxima da área da construção e consumir insumos que estejam próximos da área da construção, você está ganhando pontos, né? Em todas as certificações. Bom, o LEED, você tem dimensões que dizem respeito à consciência e educação, sustentabilidade do sítio, que nós já falamos, eficiência do uso da água, energia e atmosfera, prioridade, sustentabilidade de diferenças locais, resíduos e materiais, qualidade interna do ambiente, inovação no projeto, isso é um ponto importante, ganha-se bastante pontos aqui, é quando você cria artifícios, cria metodologias e técnicas que não estavam previstas dentro do âmbito do LEED. Então isso faz com que você pontue mais. E aí você pode até atingir um nível LEED platina, que a gente vai ver daqui a pouco. Acesso e localização ao transporte, facilidades de engajamento da vizinhança. Então aqui são esses itens que eu falei para vocês, mas mais abertos para dizer especificamente a que eles estariam correspondendo. Mas depois a apresentação vai ser disponibilizada, né? Então eu não vou precisar me ater a esse tempo, porque eu tenho pouco tempo para terminar. Aqui então é que entra... Opa, peraí, agora foi rápido demais. Aqui então é que entra a questão da utilização das lâmpadas LED, né? Então em todas as certificações, a questão da substituição do conceito de luminotécnica está embutida no que diz respeito à eficiência energética. E a durabilidade também
E a não poluição também, porque as lâmpadas LED têm essa peculiaridade. Aqui, então, são as diversas tipologias que são utilizadas pelo RID para certificar. Ele certifica novas construções e grandes projetos de renovação, desenvolvimento de bairros, projetos de envoltório e parte central de edifício, lojas de varejo, unidades de saúde, operações de manutenção de edifícios existentes, escolas, projetos de interiores e edifícios comerciais. No ranking de países com mais processos de certificação RID no mundo, esse dado é de julho, o Brasil figura em 4º lugar. É uma coisa bastante interessante, que a gente está começando certo, né? Porque a gente é um país muito novo em relação aos outros países, mas se a gente seguir nesse ritmo, a gente vai obter muitas vantagens, principalmente no que concerne a energia, no que concerne a vantagens de mudança climática. Níveis de certificação do LEED. Tem a certificação simples, que você tem que atingir pontos de 40 a 49 pontos. A prata, que você tem de 50 a 59, a ouro de 60 a 79, e a platina, que você tem que atingir mais de 80 pontos. Bom, existem sim interesses econômicos e interesses ambientais ligados a essas certificações. A gente sabe que o custo da construção aumenta de 1 a 7%. Porém, a valorização estimada na revenda também aumenta de 10 a 20%. Na pior das hipóteses, não se ganharia nem se perderia nada. Mas aí quem ganharia seria o ambiente e as pessoas, né? Diminuição média do custo de operação durante a vida útil de 9%. Redução no valor do condomínio de 30%. Acho que esses são dados bastante significativos que por si só já justificariam um debruçar sobre as questões de sustentabilidade em todas as edificações. Bom, aí aqui é a alta qualidade ambiental, a AQUA, que é baseada na HQE francesa, tem 3 fases de análise de projeto e também, na verdade, ela vai criar uma pontuação para a qualidade ambiental dos edifícios, gerar os impactos sobre o ambiente exterior, gerenciar os impactos, criar um ambiente interior sadio e confortável, e aí tem o sítio e construção, o conforto, a saúde e a gestão. Basicamente, aquelas interações que a gente viu entre edifício, edifício, entorno, edifício, pessoas que vão utilizar a construção. Então, é uma das... Agora, a tipologia a qual eles se dedicam é em relação aos edifícios de serviços e edifícios comerciais. Não está voltada para a edificação de habitações, né? Isso é um dado importante. Então, também, de certa forma, limita um pouco a AQUA, que vai se debruçar sobre serviços e comércio. As avaliações e auditorias são presenciais, né? Então, aqui no caso da HQE, o LED entra aqui, né? Na gestão de energia. Né? Temos a Procel Edifica, né? Que foi falado aqui, a questão do Procel para eficiência energética. Ela vai pensar, né, no custo-benefício dos edifícios construídos com padrões de eficiência energética. Custam de 5% a 7% a mais, porém a economia gerada é de 40%. O retorno de investimento é de 3 anos. Então, são dados que você gasta um pouco mais na hora de erigir a edificação, porém, hoje, a economia gerada a partir do momento que você a edificou daquela forma, de uma forma mais sustentável, é imensa. Se você for somar todos os percentuais, é um ganho extraordinário. Então, começou com o uso racional de energia, e acabou
se transformando e se ampliando para o conforto ambiental, conservação do uso eficiente de recursos naturais, redução dos desperdícios e impacto sobre o meio ambiente. Qual a tipologia, professor? Qual a tipologia desse projeto? Esse projeto é geral, ele é mais para indústrias, né? Mas você pode certificar junto ao Procel, mas ele é mais destinado à indústria, né? Opa, desculpa, o que houve aqui? Hã? Ah, não. Acabou? Não acabou não. Não, é que passou rápido. Peraí. Oi, está terminando, Agora vamos fazer uma. Pronto. Então aqui é o selo Casa Azul. Selo Casa Azul, bronze, prata e ouro. E ele é mais destinado a uma tipologia de edificações corriqueiras, né? Qualquer casa, qualquer prédio de apartamentos pode se certificar junto ao selo Casa Azul. Né? E, inclusive, vocês podem ver aqui o valor de avaliação das unidades habitacionais é bem módico. Né? Então, se presta a uma avaliação popular, né? Mas voltada e sob parâmetros bastante importantes da sustentabilidade da construção. Bom, aqui por fim, uma ponderação dos sistemas de certificação das construções, onde a gestão de energia, né, ela está presente em 21,7% dos quesitos do LEED, né, corresponde a 21% do LEED, a 20% do IPT, que é outra certificação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, mas que não tem assim muita aplicação, não está muito em evidência. Tem o BREEAM, que a gestão de energia corresponde a 8,3%, o CASB japonês e o GBTU, que é uma ferramenta de certificação inglesa também. Então, há que se considerar que é algo bastante importante investir na eficiência energética. Agora eu trouxe só alguns exemplos de construções que são mais fortes. Essa aqui é uma construção da loja de rede de varejo Marks & Spencer. Teve certificação de excelência pelo BREEAM em Sheffield, na Inglaterra, em 2011. Ela é a primeira loja do Reino Unido com toda a iluminação artificial de LED e iluminação passiva por dutos. Então, é possível, gente. Basta que a gente conheça e saiba fazer a coisa bem. Aqui são as outras especificações que ajudaram essa Marks & Spencer a ganhar essa certificação de excelência. Depois vocês podem ver com calma. Então, a iluminação artificial de LED é uma loja de varejo enorme, né? Ninguém pode dizer, mas é uma coisa que eu não posso usar para ambientes muito grandes. Claro que pode. Né? Depende muito da forma como você vai projetar. Aqui tem, da Casa Azul, tem a residencial Bonelli, em Joinville, o Complexo Paraisópolis, em São Paulo. Né? Pois é, foram certificados pelo Casa Azul. Né? Empreendimentos LEED certificados no Brasil: Banco Real, Agência Granja Viana, Delboni Auriemo, em Santana, Morgan Stanley, aquele banco lá em São Paulo, Itaim Bibi, Eldorado Business Tower, Rocha Verá Corporate Torre, em São Paulo, Prédio Bracor da Petrobras, Ventura Corporate Tower da Petrobras, que hoje em dia a gente ocupa, né? A Petrobras ocupa. Nações Unidas, McDonald's, Torre Vargas, Pão de Açúcar de Indaiatuba,
BOME, centro de distribuição. Então, quer dizer, aplica-se aos mais diversos contextos de construções, né, que se possam imaginar, inclusive aos nossos estádios de futebol, né, cujos estádios, esses estádios que estão aqui, eles conseguiram a certificação, né? Mineirão tem, inclusive, uma usina de energia fotovoltaica, para quem não sabe, e alguns outros também têm. A Arena Amazônia tirou a certificação LEED, o Mineirão, o Maracanã e o Mineirão, o Arena Fonte Nova tiraram a certificação prata, além da Arena de Pernambuco. Então, isso é uma tendência que não vai acabar. Olimpíadas já estão sendo, os empreendimentos já estão sendo preparados para uma futura certificação, né? Aqui, alta qualidade ambiental, outras lojas. Loja Niterói da Leroy Merlin, o Céu Continental, Parque Ecológico Imigrantes, em São Paulo. Enfim. Além disso, eu quero agradecer a Letgo essa oportunidade de estar falando aqui um pouquinho para vocês sobre essa paixão. Muito obrigada.